2h31. Há pouco o Viga antecipou lá do Rio de Janeiro os dados do comércio, essa expansão de 1% no mês de abril, mas falando também da perspectiva de um desempenho pior no balanço final de maio. O IBGE que faz esses cálculos com uma defasagem importante, porque nós já tivemos várias outras instituições aí já com medições referentes ao mês de maio, mas nós vamos falar da atividade do comércio, da atividade em geral da economia brasileira com Paulo Neves, que é economista da LCA Consultores. Paulo, boa tarde. Olá, Denise, boa tarde. Bom, primeiro eu queria a sua análise em relação aos dados de abril, mas eu acho que a gente não pode mais descolar abril do que nós tivemos em maio, em termos de consequência, Dia das Mães e depois a paralisação dos caminhoneiros, né? É verdade, Denise. Até abril, na verdade, o cenário da economia, ele estava um pouco melhor, ou pelo menos todas as adversidades pelas quais a gente passou nas últimas semanas não haviam sido sentidas totalmente, né? Nesse sentido, o quadro para o varejo, para o consumo de um modo geral, nos próximos meses, tende a se deteriorar um pouco em relação ao que a gente assistiu aí nesse começo de ano. Agora, a Confederação Nacional do Comércio até divulgou uma nova projeção hoje, falando em um crescimento maior do comércio. Acha que vai ser limitado o impacto da greve dos caminhoneiros. Antes, a Confederação trabalhava com a previsão de um crescimento de 4,07%, subiu para 5%. Você acha que é possível o comércio manter, recuperar o que perdeu naqueles 10 dias de paralisação? Então, Denise, é muito difícil, porque além desse impacto que não foi desprezível no mês de maio, o que a gente está observando? Um relativo esfriamento da atividade econômica, de um modo geral, no Brasil. Só para dar um dado importante de emprego formal, em média, no último quadrimestre de 2017, 35 mil pessoas foram empregadas ao mês, em média. Outubro, novembro, dezembro, setembro, outubro, novembro e dezembro. Esses 35 mil deram lugar a 25 mil, uma média um pouco mais baixa no primeiro quadrimestre desse ano, né? Ou seja, a perspectiva, isso antes sem efeito nenhum de greve de caminhoneiros, né? Então já é um limitante macroeconômico para o varejo, essa desaceleração, essa frustração, digamos, da atividade econômica. Fora isso, a gente teve essa questão aí dos caminhoneiros, que deve impactar muito a indústria, e o varejo ainda é incerto, mas seguramente impactou negativamente. Mas o governo, como vocês já anteciparam aí alguns minutinhos atrás, teve essa questão do PIS/PASEP, e isso, essa injeção de liquidez deve trazer algum efeito positivo, mas ainda assim o viés é de baixa, né? Paulo, não se sabe ao certo sequer o que vai acontecer com os juros daqui para frente, porque o Banco Central não deve cortar mais, só que o mercado financeiro tem especulado muito com a possibilidade de uma alta. O mercado futuro de juros tem antecipado isso. O mercado futuro de juros interfere também na formação de juros no varejo. Então, o crédito pode não colaborar muito para esse avanço adicional que se espera, né? Então, na verdade, sim, você tem toda a razão, e até esse é um ponto importante, né, o Denise, que você toca. Em abril, o câmbio passou de 3,31 para 3,50, se a gente pegar o primeiro dia do mês e o último dia do mês. Em maio foi de 3,50 e terminou em 3,70, né? Ou seja, tem programada já uma depreciação que deverá ser repassada para os preços aí nos próximos meses, porque tem uma certa defasagem, né? Mas quando a gente observa, desde meados do ano passado, o setor que mais vem contribuindo positivamente para o varejo, porque o varejo ele vem se recuperando, né? Depois daquela contração bastante forte de 6% em 2016, e os setores, de certa forma, que mais vem contribuindo são aqueles setores puxados pelo crédito, né? A gente também teve, e por quê? Porque os juros baixaram bastante, tem
tido uma queda considerável dos juros, sobretudo, Denise, naquelas operações destinadas à aquisição de bens duráveis, né? E em 2017 também teve a questão do FGTS. Mas o próprio Banco Central, já com pesquisas, ele antecipou que naquele momento o FGTS teve mais impacto em fazer com que as famílias pagassem suas dívidas do que propriamente para o consumo, né? Mas, de certa forma, também foi um dado positivo. Agora, o governo parece tentar repetir a receita com os dados da liberação do PIS/PASEP aí, que deve colocar adicionalmente aí com essa notícia divulgada há pouco, 35 bilhões na economia. É quase aquilo que foi com o FGTS, porém é ainda esperado, Denise, um efeito possivelmente um pouco diferente do FGTS, porque naquele momento as famílias estavam muito endividadas, né? E com as taxas de juros ainda um pouco elevadas comparativamente a que estão no patamar de hoje. Mas isso sugere que há espaço sim para alguma compensação do varejo nos próximos meses. Mas é verdade também que os consumidores estão menos confiantes, porque eles estão sentindo os impactos desse esfriamento da atividade econômica. Mas o comércio deve continuar em recuperação, de qualquer modo. Deve, mas mais lenta do que ocorreu até agora. Até esses dados que foram divulgados hoje já mostram aí no acumulado quase uma estabilidade, com tendência aí de uma certa desaceleração. A gente vê que toda a economia tinha perdido aquele impulso que se imaginava no começo deste ano, aí se apostou muito na recuperação do segundo trimestre. Perfeito. Aí veio a greve. Exatamente. E também é um aumento bastante expressivo das incertezas, né? Quem que investe, quem que gera emprego num ambiente de incerteza generalizada, né? Quanto à questão da resultados da eleição, enfim, a agenda econômica do próximo governo, um governo que aparentemente se mostra bastante sitiado, né? Acho que a greve do caminhoneiro deixou isso bastante claro. Mas voltando nessa estimativa de algo em torno de 5% para o varejo esse ano, eu particularmente acho bem irrealista, porque se a gente for bastante condescendente com as estimativas, sugerindo, vamos supor que o varejo ele fique nesse patamar que ele atingiu agora em abril, que foi um patamar bom, uma alta aí relativamente muito boa. Se ficar nesse patamar para o resto do ano, acumula mais ou menos uma alta de 3%. É bem menos, né? Isso na melhor das hipóteses. A projeção acumulada, aliás, o dado acumulado mostra exatamente uma variação por aí, em 12 meses, 3,7%. Bom, nós conversamos com o Paulo Neves, que é economista da LCA Consultores. Paulo, muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigado, Denise. Até mais.